Olá pessoal, salve Maria Santíssima. Hoje eu estou empolgado porque eu vou narrar para vocês uma das histórias mais lindas sobre o nosso querido Santo Padre Pio. Eu disse no vídeo passado que nós falaríamos do primeiro milagre do Padre Pio e da sua ordenação sacerdotal. Mas quando eu estava estudando, me preparando, eu decidi focar em apenas um evento específico, que aconteceu em 1905, para mostrar para vocês uma importante característica do Padre Pio que nós precisamos entender, e demonstrar também a infinita misericórdia de Deus, para conosco, com os pecadores. Mas antes, aquele pedido de sempre. Se inscreva aqui nesse canal, dê o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe o nosso vídeo para que a nossa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas. E muito obrigado por você estar aqui conosco novamente. Então vamos lá. No vídeo anterior, nós falamos que após o primeiro ano do noviciado do Frei Pio, ele passou ao seu segundo grau, conhecido como liceu, e se mudou para um pequeno vilarejo chamado Santélia de Pianise. E lá aconteceu um fenômeno extraordinário. E esse fenômeno ele vai se repetir ao longo da vida do Padre Pio por várias e várias vezes. E esse fenômeno ele é objeto de especulação e curiosidade de muitas pessoas. Inclusive já tive alguns pedidos aqui no canal para falar sobre esse fenômeno. E é preciso dizer que, em que pese ser um fenômeno contestado por muitos, é o evento miraculoso mais documentado de todos. Ou seja, é o fenômeno que existem mais provas de todos os que o Padre Pio passou. E qual que é esse fenômeno? A bilocação. Neste livro, Padre Pio, a História Definitiva, Bernardo Ruffin nos informa que os relatos que nós vamos narrar, ele foi encontrado por escrito nos arquivos do convento de Santa Maria delle Grazie, em San Giovanni Rotondo. E parte desse relato, quando a gente fala do Padre Pio, foi ele mesmo que escreveu, e entregou aos seus superiores 3 semanas após a ocorrência dos fatos que nós vamos narrar. E essa carta entregue por ele foi datada de fevereiro de 1905. Então, vamos iniciar com os relatos do próprio Padre Pio. Ele começa assim: alguns dias atrás, tive uma experiência extraordinária. Por volta das 11 horas da noite, em 18 de janeiro de 1905, Frei Anastácio e eu estávamos no coro, quando subitamente me achei muito distante dali, na opulenta mansão de uma família, cujo pai estava a falecer enquanto uma criança nascia. Então veja que interessante, Ele estava com seu companheiro, Frei Anastácio, em Santélia, rezando, e do nada ele simplesmente se percebe em uma mansão, onde uma mulher dava à luz a uma criança, ao mesmo tempo que o pai dessa criança falecia. Vai nos dizer o autor que um senhor chamado Giovanni Battista Risani falecia na noite do dia 18 para o dia 19 de janeiro de 1905, enquanto a senhora Leonilde Risani, esposa de Giovanni, daria à luz a uma bebezinha, naquela mesma noite, na cidade de Udine, a 560 quilômetros do vilarejo de Santélia, onde o Frei Pio morava naquela época. E aí vai narrar a história de Giovanni Battista. Giovanni Battista Risani era um homem muito rico, e um maçom empedernido. Ele ficou doente assim que a sua esposa ficou grávida do seu 6º filho. E por ser um maçom muito fiel, ele odiava a igreja e não queria ter qualquer tipo de proximidade com ela e nem com a religião. E quando mais a doença avançava, mais ele ficava duro nessa convicção. A senhora Leonilde, sua esposa,
Contava que quando a doença avançou muito e o fez perceber que ele iria morrer, ele deu ordens expressas a ela para que não fosse chamado nenhum padre, nem antes da sua morte e nem mesmo depois que falecesse. E os maçons, né, os seus amigos maçons, sabiam desse desejo dele. E quando a certeza da sua morte chegou, para evitar que a senhora Leonilde, a sua esposa, descumprisse a orientação do marido, seus amigos maçons cercaram a casa e não permitiram que qualquer pessoa estranha entrasse ali. E ficavam dia e noite, né, vigiando para não correr o risco de nenhum padre entrar na casa. Só que a senhora Leonilde era uma católica fervorosa, e vendo que o Sr. Giovanni havia entrado em coma, se ajoelhou aos pés da cama e começou a rezar, né, com muito fervor, para que seu marido pudesse se converter, né, e confiar em Deus antes da sua morte. E quando ela estava naquela oração, ela mesma conta que sentiu a presença de alguém no quarto e olhou para o lado, né, e percebeu a presença de um frade capuchinho saindo pelo corredor. Naquele momento, ela achou que o frade havia entrado às escondidas na casa e saiu atrás dele, né, pelo corredor, para ver quem era, porque ela não havia visto o rosto daquele frade, mas não conseguia encontrá-lo. E ela conta que parecia que o frade tinha se desfeito no ar. Enquanto ela tentava achar uma explicação para aquela situação, o cachorro da família começou a uivar, né, no portão. E naquela época eles acreditavam que o cão uivar incessantemente era sinal de mau presságio. E ela decidiu ir até o jardim, soltar o cão que não parava de uivar. Só que ela não conseguiu nem sair pela porta, porque começou a sentir as dores do parto. E deu tempo apenas de chamar o administrador da fazenda, que ajudou ela, né, a senhora Leonilde, a dar à luz a sua filha. E agora vem uma parte muito interessante que demonstra a misericórdia de Deus pelos pecadores. Assim que a senhora Leonilde deu à luz, o administrador percebeu que do lado de fora havia uma discussão e foi lá entender o que estava acontecendo. E viu o padre local que tentava entrar na casa e os amigos maçons que vigiavam não permitiam que ele entrasse. O administrador, então, exigiu que aqueles homens permitissem que o padre entrasse na casa, porque eles poderiam até atender o desejo do Sr. Giovanni de não receber um padre, mas não tinham o direito de impedir a criança que havia nascido até de forma prematura de receber o sacramento do batismo. E aí aqueles maçons que vigiavam a casa reconheceram a situação, cederam e permitiram, né, que o padre adentrasse a casa. Então logo o padre entrou na casa, ele se dirigiu até o quarto do Sr. Giovanni, né, que estava em coma. E assim que ele entrou no quarto, o homem recobrou a consciência, olhou para o padre e disse de forma muito clara: meu Deus, perdoai-me, Senhor. Quando ele disse aquilo, né, o padre reconheceu o seu pedido de ajuda espiritual e ministrou o sacramento da extrema-unção. E o homem morreu logo no dia seguinte. Voltemos então ao relato do Padre Pio, né? Assim que ele se viu em uma mansão estranha a 560 quilômetros de distância do vilarejo de Santélia, ele relata que teve uma visão de Nossa Senhora, né? E narrou essa visão. Ele diz assim: então a Santíssima Virgem apareceu e me disse: confio-te esta criança, agora é um diamante bruto, mas quero que a trabalhe, polindo-a e tornando-a o mais brilhante possível, pois um dia desejo me adornar com ela. Então, Nossa Senhora estava entregando aquela bebezinha aos cuidados do Frei Pio.
E ele, sem entender aquela missão confiada pela Virgem, responde para ela, né? Como isso é possível, já que ainda sou um mero seminarista e não sei se um dia terei a sorte e a alegria de ser um sacerdote? E mesmo que me torne um padre, como posso cuidar dessa criança uma vez que me encontro tão distante? E aí Nossa Senhora responde para ele, né? Não perca a fé. Ela virá até você, mas primeiro deve encontrá-la na Basílica de São Pedro, em Roma. E aí ele conclui o relato, dizendo que se viu de volta em oração, juntamente com o companheiro Frei Anastácio, lá na sua casa no vilarejo de Santélia. Veja, meus queridos, foi uma noite cheia de eventos miraculosos. A bilocação do Padre Pio, a conversão de um maçom que não queria saber de igreja e no último momento da sua vida se converte e recebe o sacramento da extrema-unção. A visão da Virgem Maria confiando aquela criança que nascia, né, ao Padre Pio. E eu ainda vejo a visita do padre daquele local, né, à família, naquele momento específico, e os maçons permitindo a sua entrada na casa. Eu vejo isso também como um dos eventos miraculosos daquela noite. E igualmente o homem recobrando a consciência, né, no meio daquele coma, apenas para ter a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados. Veja, são vários eventos miraculosos em uma única noite, o que demonstra a infinita misericórdia de Deus, né, que deseja não apenas os homens justos, mas deseja também infinitamente os homens pecadores. Como o próprio Jesus Cristo disse a Santa Faustina, né? Quanto maior o pecado, tanto maiores direitos à minha misericórdia. Pois bem, mesmo tomando conhecimento dessa história lindíssima, para que nós possamos compreender tudo o que se passou lá em 1905, é preciso que nós avancemos até o ano de 1922. Mas, para esse vídeo não ficar tão longo, vou dividir essa história em duas partes. E amanhã nós iremos publicar a segunda parte dessa história. Eu tenho certeza que se você gostou dessa primeira parte, irá se impressionar com a segunda parte. Então não perca a sequência de amanhã. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente aqui embaixo. Vamos ficar muito felizes em responder os seus comentários. Se não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, acione o sininho, né, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter ficado até aqui. Um grande abraço e viva Cristo Rei!